Olá meninas, hoje vou ensinar a fazer uma maquilhagem que pode ser utilizada no dia a dia. Vamos lá começar. Primeiro vamos começar por preparar a sombra. Eu vou estar a olhar aqui para o lado porque tenho um espelho. Vamos utilizar uma base de sombras, toda a pálpebra. Vamos deixar atuar um bocadinho. Enquanto isso, vamos começar por aplicar a base. Coloco na palma da mão apenas um pouquinho. E com o pincel, aplico no queixo, nas bochechas e na testa, um pouquinho no nariz e acima do lábio. Depois começo a esbater. Esbato também para as orelhas, porque principalmente quando estamos de rabo de cavalo, às vezes pode fazer uma grande diferença. E aproveito e espalho logo o fixador de sombras. Vou poupar um pouquinho de tempo. Espalho para o pescoço, para não haver aquele efeito de máscara, com licença. E agora volto a aplicar só onde preciso de uma cobertura extra, que neste caso são as olheiras. Aplico e venho com a minha esponjinha, que já está úmida, e apenas rodo a esponja embaixo do olho, para criar uma cobertura mais natural. Faço mesmo à volta do nariz, acima do lábio e nas cantos da boca. Se mesmo assim achar que ainda estou a precisar de alguma cobertura extra, pego num corretor, neste caso vou usar um corretor em bastão, e aplico apenas aqui onde começa a olheira, e do outro lado igual. Porque desta forma, quando espalhar, vai ajudar a iluminar a zona. Assim. E assim. Pronto. Ok, está bom. Pronto. Tentem sempre puxar um pouquinho mais para baixo, porque assim não se nota a diferença entre a zona onde está a olheira e onde começa o resto, o tom normal da pele. Nota-se menos. Bem, eu costumo agora passar para os olhos e vou começar a utilizar uma sombra bege acastanhada. Por toda a pálpebra móvel. Vão ver melhor quando fizer no outro olho. E puxo um pouquinho para cima para o côncavo. Estão a ver? Para algumas pessoas pode ser um pouquinho escuro para utilizar no dia a dia, então podem substituir por uma sombra bege sem problema. Começo a definir o côncavo com um castanho mais escuro e faço assim uma linha bem marcada. Vou
com um pincel de esponjinha ou com um pincel angular, ou um pincel lápis, com a mesma sombra castanha escura, e passo logo em baixo. Cria uma união diferente logo na maquilhagem. E com uma sombra dourada, vou começar uma sombra dourada no pincel. Vou começar a esbater a linha forte que criámos com o castanho escuro. E agora é preciso paciência porque esbater leva algum tempo. E em baixo, passa a mesma com o pincel sujo com a sombra dourada. Depois, vamos buscar uma sombra branca com o pincel de esponjinha. Branca, bege, dourada, o que preferirem. Estou a utilizar branca porque é o que costumo usar eu. E coloco no canto interno. Se ela descer um pouquinho mais do que nós queremos, voltamos com a esponjinha já suja do produto, do corretor de olheiras, e passamos. Só para iluminar. E junto à sobrancelha faço o mesmo, mas pouco, e espalho apenas com o dedo. Não estou a ver muito bem. Agora vamos passar ao lápis. Eu vou utilizar um lápis cinzento esverdeado, com licença, aqui, cinzento esverdeado, e vou passar por toda a linha superior do olho. Não precisa estar muito certo, mas se vocês quiserem, já sabem, seguram e passam. Seguram e passam. Sempre assim. E depois, com o próprio pincel de esponjinha, ou com um pincel lápis, ou com um pincel angular, conseguem fazer bem, só esfumam. Não precisa de ficar muito marcado. É uma linha muito tenue. É só para fazer ligação com o rímel e não parecer que não há ali nada. Por isso é que escolhi um lápis cinzento e não escolhi um lápis preto. Para algumas pessoas a maquilhagem poderia estar bem assim, a maquilhagem de olhos, mas eu vou utilizar rímel e vou utilizar lápis preto. Vamos então colocar o rímel. Como é uma maquilhagem de dia a dia, não vou usar enrolador de pestanas. Faço movimentos de zigue-zague. E agora, como podem ver, sujei-me aqui, que é uma coisa muito comum. Vou com a esponjinha do corretor e limpo por cima. Pronto, desapareceu. Vamos, já não está nada. Agora, vamos passar ao resto da pele. Vou utilizar um pouquinho de bronzer. Eu costumo utilizar bronzer como sendo blush. Mas, neste caso, vou utilizar Taça Boca de Peixe.
Só ligeiramente. Pronto, com muito pouco no pincel. Vamos então passar ao blush. Normalmente eu passo, não faço muito o passo do blush, mas hoje vou fazer este blush rosinha. Vou colocar um pouquinho no pincel, soprar e colocar num sentido ascendente para alongar o rosto. Pronto, tá bom? Se tiver alguma dúvida, venho com o pincel maiorzinho e esfumo. E agora vou passar a aplicação do pó. Um pó simples. Vou com um pincel de pó. Sopro e passo só na zona. Minha pele é muito seca, por isso é só mesmo para garantir que a maquilhagem dura mais tempo. Agora, volto aos olhos com o meu lápis preto, que me esqueci de pôr há pouco. E não o tenho aqui, tenho que ir procurar. Afinal, vou utilizar um lápis castanho, que também uso muitas vezes. Aplicar na linha d'água. Isto ligeiramente para baixo. Aplico. E depois semicerro os olhos com força para passar para a linha d'água superior. Pronto. Por fim, se quiserem um batom, cor de boca, este parece um pouco escuro, mas depois na boca não fica. Tem uma maquilhagem boa para utilizarem no dia a dia. Espero que tenham gostado. Se gostarem ou quiserem mais algum vídeo como maquilhagens para a passagem de ano, ou maquilhagens para a escola, ou maquilhagens para o trabalho, então deixem-me saber nos comentários e se gostarem, ponham um gosto. Obrigada.